A Bolsa Brasileira está disparando, bateu recorde histórico e acumula forte valorização em 2025. Mas ainda tem pouco investidor comprando. Se tu dá uma olhada aqui, o fluxo de investidores pessoa física, vai ver que ele está negativo. Ou seja, tem muita gente esperando sinais para voltar a comprar a Bolsa, como por exemplo uma queda da Selic. Mas se eu te dissesse que essa espera aqui pode estar custando caro para o teu patrimônio. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar por que a maioria dos investidores entra tarde demais na Bolsa. O que realmente acontece com quem fica paralisado, esperando a poeira baixar, esperando o cenário melhorar para entrar na bolsa. E talvez o mais importante, como se posicionar para entrar em um ativo, seja a bolsa, seja outros, antes de todo o mercado entrar. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo. Se está comprando bolsa, deixa o teu comentário abaixo e bora lá pro conteúdo dele. Para entender o que está acontecendo com a bolsa agora, vamos olhar para o passado recente. Vamos dar uma olhada no ciclo aí de 2018 até aqui na bolsa. Ali para 2018, 2019, a bolsa subiu e subiu bastante. Ela rompeu várias vezes o topo histórico. Até que em 2020, com a pandemia, a bolsa despencou, caiu cerca de 47% em poucos dias. Teve aí a pior queda diária da história, mas até que se recuperou rapidamente. Tanto é que em 2021, coisas voltaram a melhorar. Até agosto ali a bolsa fez topo histórico, para depois de 2022 ter tido um ano bem, mais ou menos, né? Perdendo para renda fixa, perdendo para poupança. E em 2023 marcando aí seu melhor ano em muito tempo, desde 2019. Justamente para em 2024 fechar numa queda de 10% e agora romper aí o topo histórico, pelo menos em termos nominais, né? Bom, o que eu te mostrei aqui foi uma série de oscilações. E por trás das oscilações da bolsa existem centenas, talvez milhares de fatores que vão desde os resultados das empresas, né? Porque na bolsa a gente tem várias ações e ações são fatias de empresas, e passam também por expectativas sobre decisões políticas de curto prazo, passam também pela correlação com outras variáveis macroeconômicas e passam muito pela expectativa de qual vai ser a taxa de juros no futuro. Tanto é que se você cruzar, né, a Bolsa de Valores com a taxa Selic, pode ver que meio que tem uma relação, né? Quando a taxa Selic cai, a Bolsa sobe. Quando a taxa Selic sobe, a Bolsa fica meio que lateralizada, meio que cai. Só que o ponto é que muitos investidores veem essa relação, passam a entender essa relação e acabam cometendo um erro grande, que é esperar sinais óbvios para entrar na bolsa, como por exemplo, a gente estar em meio a um ciclo de queda da taxa Selic. Só que o ponto é, a bolsa ela geralmente costuma antecipar movimento. Por que, Ramiro? Porque o comportamento médio do investidor é determinado por ansiedade, por medo, por emoções básicas dos seres humanos. Por isso, por exemplo, quando a gente começa a ver manchetes muito boa sobre o crescimento do PIB, sobre queda da inflação, sobre boas perspectivas, começa a ver a bolsa batendo recordes atrás de recordes, muitos investidores tendem a comprar. Assim como quando eles veem notícias muito ruins, quando eles veem sinais de pânico, de crise, muitos investidores tendem a vender. Tanto que se a gente olha para a tabela de fluxo de investidores na B3, a gente vê que várias vezes o fluxo está negativo. E a gente age assim porque somos humanos. Nossas decisões financeiras são profundamente influenciadas pelas nossas emoções. O medo de perder dinheiro te faz muitas vezes vender na baixa, e o medo de ficar de fora de uma alta te faz muitas vezes comprar na alta. É que a lógica do efeito manada, né? Se está todo mundo comprando, eu vou comprar também. Se está todo mundo vendendo, eu vou vender também. E não por mal, não porque as pessoas são burras. Claro que não, a gente atende aqui milhares de investidores que são pessoas muito inteligentes, mas não são especialistas em investimentos ou não têm uma experiência longa o suficiente para conseguir agir contra a manada, né? Às vezes falta experiência, às vezes falta estratégia, e com estratégia você consegue fazer isso. Para isso você tem que entender como o mercado realmente funciona. O que o mercado faz na prática é tentar antecipar, ou seja, prever o próximo passo da economia. Vamos pegar a taxa Selic, por exemplo. Ela está em patamares máximos, em 14,75% ao ano. Para a próxima reunião do Copom, parte relevante do mercado pensa que a Selic vai ficar onde está. Tem gente que sim espera uma alta, mas a maioria espera a manutenção. Ninguém espera para a próxima reunião do Copom uma queda da Selic. E nem para a reunião de julho, né? Para a reunião de julho, que é esperada uma manutenção para a maioria dos investidores, também um pequeno aumento para uma parte deles. Isso porque a nossa curva de juros futuros está relativamente alta. Agora o ponto é, se novas expectativas forem incorporadas aí no hall das informações que os investidores acompanham, e se a partir de um determinado momento vários investidores passarem a esperar que a taxa Selic vá cair, a tendência é que a bolsa dê um solavanco.
que a bolsa se valorize. Por vários motivos, né? O primeiro é que a renda fixa perde atratividade, uma expectativa de juros menores, a taxa de retorno que você encontra no Tesouro Direto, de Tesouro Prefixado e IPCA+, tende a cair um pouco. A taxa Selic tende a começar um ciclo de queda, ou seja, a renda fixa passa a render menos, o que faz que muitos investidores procurem outros ativos mais rentáveis e vão para a bolsa. Mas mais do que isso, né, com um ciclo de juros menores, fica mais barato para uma empresa pegar crédito e expandir seu negócio, montar novas fábricas, comprar concorrentes, por aí vai, sem contar que o consumo também aumenta, porque com a Selic mais baixa, com juros mais baixos, as pessoas físicas têm mais capacidade de contrair crédito, contrair dívida e gastar mais dinheiro. Mas o ponto é que a bolsa ela não espera a Selic começar a cair para subir, ela antecipa esse movimento. Vamos dar uma olhada aqui no passado. Em 2023, no dia 2 de agosto, o Banco Central fez o primeiro corte da Selic, que saiu de 13,75 para 13,25 ao ano. E veja o que aconteceu antes disso. Ali de meados de março em diante, até agosto, a bolsa ela chegou a subir cerca de 17%. Isso é o mercado farejando o ciclo de corte se aproximando. No fim de julho, antes do primeiro corte, a bolsa já tinha passado dos 120 mil pontos, ou seja, estava ali se antecipando a um cenário de corte de taxa Selic, em conjunto com o momento em que a curva de juros futuros, que mede a expectativa da taxa Selic no futuro, estava caindo. Quem espera a decisão do Copom para agir, muitas vezes chega tarde demais. Você pode pensar, ok, Ramiro, entendi, mas eu não me sinto seguro. Para mim, não faz sentido investir na bolsa agora, eu quero esperar um pouco mais. Bom, essa frase até pode ser correta se você tiver um perfil mega conservador. Só que nesse caso não faz sentido daí você ir para a bolsa depois que a renda fixa passar a render menos, senão você vai ser o famoso cara que vai estar sempre comprando nas altas. E aí você pode perder parte da festa. Como assim, Ramiro? Um investidor que fica fazendo decisões muito táticas, sai da bolsa para depois voltar para a bolsa, para depois sair da bolsa, etc. Ele muitas vezes perde a principal magia da bolsa, que são os seus principais dias de valorização. Não estou falando de meses, não estou falando de anos, estou falando de dias de valorização. Olha só esse gráfico aqui. Se você tivesse perdido os 10 melhores dias da bolsa, você teria reduzido em muito o seu retorno como investidor nos últimos 25 anos. Se tivesse perdido os 20 melhores dias, teria tido um retorno inferior ao IPCA. E se você tivesse perdido os 60 melhores dias, teria dilapidado o seu patrimônio. Por outro lado, quem investiu na bolsa e deixou o dinheiro parado lá, sem vender quando a taxa Selic está subindo e tentar acertar o timing do mercado, teve uma performance bem melhor. O que isso significa? Significa que o melhor próximo dia da bolsa ele pode ser amanhã, ou semana que vem, ou daqui a 5 anos, enfim, ninguém sabe, nem eu, nem você, nem ninguém. A pergunta é como resolver isso então? A resposta não é tão óbvia quanto apenas, olha, sempre esteja comprado na bolsa, mas passa também por você ter uma estratégia para saber sempre hora de comprar um pouquinho mais e de vender um pouquinho do excesso, que é o que eu vou te mostrar a seguir. Eu queria te fazer um convite, caso você já tenha passado dos 100 mil reais, caso você queira investir com uma estratégia clara e ter uma segunda opinião sobre a tua carteira, ter um olhar experiente sobre ela. Aqui no Clube do Valor a gente ajuda centenas de investidores a entender movimentos da Selic e a agir com mais estratégia, ajudando a investir com foco em números e não em vieses emocionais. Isso que acabou nos fazendo ser muito premiado e pensando em te ajudar aqui, a gente abriu algumas vagas da nossa sessão de consultoria gratuita. Uma sessão de 1 hora, você terá acesso a um especialista em investimentos aqui do Clube do Valor, que vai analisar a tua carteira e vai te mostrar exatamente como é que você pode melhorar os teus resultados como investidor. A gente analisa aqui carteiras de investidores todas as semanas, eu falo com tranquilidade. O que mais trava o crescimento patrimonial desses investidores não é o mercado e sim a falta de estratégia. Se você quer passar a investir com estratégia, pega o teu celular, aponta ele para o QR Code que está na tela agora ou aperta aqui no primeiro link na descrição para garantir a sua vaga nessa sessão de consultoria de investimentos. Enquanto você vai garantir a sua vaga, eu quero te falar sobre como aplicar a disciplina e a diversificação para surfar melhor o próximo ciclo. Mostrei que o mercado costuma se antecipar, que esperar o momento certo muitas vezes te faz comprar na alta, que se você perder bons dias na bolsa, ou seja, ficar fora dela, acaba tendo o seu resultado prejudicado. Então, como se preparar para surfar o próximo ciclo econômico com estratégia? A premissa continua a mesma, é comprar e vender bem. Mas isso só vai funcionar se você tiver um plano claro e não depender de sorte ou de vídeos como esse aqui para decidir como investir. É por isso que eu quero te contar uma história de algo que aconteceu nos últimos anos. Olha só essa manchete de 2019. A bolsa era o melhor investimento daquela época e tinha muito investidor querendo comprar mais. O que nós fizemos aqui no clube? E não porque somos gêmeos, nada disso, porque a gente segue uma estratégia clara. A gente vendeu ações e fundos imobiliários no final de 2019 e no início de 2020. Aí veio a pandemia, derrubou os preços, fez a bolsa cair bastante e a gente fez o rebalanceamento das carteiras.
A gente acabou comprando na baixa depois de ter vendido na alta. Um detalhe, tá? Aquela venda na alta não era a gente se desfazendo de toda a posição, era a gente ajustando as posições, realizando parte do lucro. A gente só conseguiu fazer isso porque a gente seguiu um negócio chamado de sistema de alocação estratégica. E o que é esse sistema? Bom, ele começa por você definir a sua alocação, definir a proporção ideal de cada classe de ativos na sua carteira. Dando exemplo aqui de uma carteira com perfil mais arrojado, né? Esse aqui é um exemplo de alocação. Essa carteira aqui tem uma regra clara, ter 25% de peso em ações. Esse é o seu alvo. Você monta essa carteira, o mercado vai mexer e aí digamos que, sei lá, a sua carteira passa a ter um peso bem menor em renda variável. Ganhou peso em ativos de renda fixa. O que você faz? Você vende um pouco dos ativos de renda fixa e compra mais ações. Ou seja, subiu demais, vende um pouco do excesso, caiu demais, compra um pouco para voltar para a posição original. Em outras palavras, vende na alta, compra na baixa. A lógica é simples, mas só funciona se você tiver visão de longo prazo, consistência para seguir fazendo aportes todos os meses. Dito isso, eu te pergunto, o que você está fazendo nesse período de alta da bolsa? Deixa aqui teu comentário. Se você quiser conversar conosco, passar a investir com mais estratégias, dedicando menos tempo para isso, aperta aqui e agenda agora a sua sessão gratuita de consultoria de investimentos. E se você quiser continuar aqui pelo YouTube, vou deixar alguns vídeos aqui ao meu redor para você continuar aí aprendendo. Um grande abraço e até mais.